Boa noite, agora são 8 horas e exatamente 9 horas e 34 minutos. Nós estamos começando mais um dia com entrevistas nessa série que estamos fazendo com os candidatos a prefeito da Guarapari. A gente quer agradecer a Óticas Praiana, Reveste Casa e Construção, Multifarmácia de Manipulação, Guarasolda, CDL SPC Brasil e Prisma Serviços, que são nossos patrocinadores. O programa de hoje traz aqui no estúdio, no início, nessa primeira entrevista, depois teremos outras 22 horas, na primeira entrevista, a candidata Bárbara Hora, do PT. Boa tarde, boa noite, candidata. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Emerson. Emerson está junto com a gente, ele vai nos acompanhar na entrevista hoje e vai fazer uma apresentação da candidata. Isso aí, boa noite, Ricardo, boa noite, candidata, boa noite também para quem assiste a gente. Vamos lá, a apresentação. Bárbara Hora é do PT, tem 36 anos, nasceu em Guarapari, é jornalista e microempresária, é casada e tem uma filha. O vice é Dr. Loren José Guimarães dos Santos, também do PT, ele tem 77 anos, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, mas mora em Guarapari há 47 anos. É engenheiro civil aposentado pelo DR Espírito Santo e advogado, viúvo e tem 4 filhos. Bom, candidata, você esteve aqui com a gente já na primeira rodada de entrevista, participou do debate, a campanha está andando, estamos chegando aí no final, faltam 10 dias para a eleição. Daquele primeiro dia que você veio aqui, deu entrevista para a gente, para agora, o que mudou na campanha? Você tem 2 minutos para fazer uma conversa direta aí com o nosso telespectador eleitor. Primeiro, eu tenho aqui que agradecer o apoio do ex-presidente Lula, da ex-presidenta Dilma, da deputada estadual Irine Lopes, que tem ajudado a gente nessa caminhada, e também a população de Guarapari pela acolhida. Acho que todos os bairros, todos os espaços que a gente frequentou, a gente pôde falar um pouco da nossa proposta, e tem sido muito bacana, muito acolhedor. As pessoas esperam uma mudança e a gente propõe uma mudança não só de nomes, mas uma mudança de gestão, de prioridade de gestão. Isso para a gente tem sido muito bom, tem sido uma oportunidade muito bacana a gente conseguir conversar com as pessoas e levar as nossas ideias aos moradores e à população de Guarapari em geral. Candidata, quando a senhora você colocou aí essa questão do apoio de alguns medalhões da política, a ex-presidente Dilma, o ex-presidente Lula, mas teve uma reportagem do Estadão que mostrou que esse apoio dos caciques da política atrapalha os candidatos, né, que estão concorrendo às prefeituras. O Ibope mostra que esse apoio pode trazer efeito negativo maior do que positivo. O ex-presidente Lula demonstrou explicitamente seu perfil no Twitter, apoio a 8 candidatos a prefeito nas capitais brasileiras. O atual presidente, o Jair Bolsonaro, também sinalizou apoio a 4, mas nenhum desses lideram as pesquisas de intenção de voto. Por que você analisa o apoio de Lula à sua campanha? Ele gravou uma mensagem dando apoio à sua candidatura aqui. Assim, para mim é muito gratificante, porque eu, na minha concepção, foi um dos melhores presidentes do Brasil e é um dos maiores líderes da América Latina. Sim, tirou milhões de pessoas da extrema pobreza, da miséria, fez a inclusão social no nosso país de fato. Então, eu fico muito grata, né? muito honrada até, e me dá mais responsabilidade, porque todos os apoios são importantes, mas ter o apoio do ex-presidente Lula não é, para mim, um apoio insignificante, muito pelo contrário. A questão da rejeição, né, desses problemas que tem, é natural, porque todo mundo que é vidraça tem os prós e tem os contras, né? Então, para mim, é bem tranquilo essas questões, assim. A gente tem, na capital do Espírito Santo, o João Cosa, que tem liderado as pesquisas, ora está no Impact Técnico, ora está liderando as pesquisas, que também recebeu o apoio do ex-presidente Lula. Você não acha que isso traz rejeição para você? Porque você tem 8,5% de rejeição, é a terceira maior rejeição que tem nas pesquisas aqui de Guarapari. Você acha que isso pode ser por causa da imagem do PT a nível nacional, com escândalos de corrupção, inclusive a prisão do próprio ex-presidente Lula? Eu acho, Ricardo, assim, tenho certeza que tem uma questão midiática que foi construída desde 2002 e isso acarretou nessa rejeição que o PT tem. Mas a gente também há de entender que existe o petismo no Brasil, né? Então, assim, a gente tem 36 milhões de filiados no Brasil, 500 filiados em Guarapari. Então, a gente tem uma parcela da sociedade que a gente consegue dialogar. Essa rejeição é natural, porque o PT é um dos maiores partidos da América Latina. Então, como eu disse antes, e aí a gente tem uma outra coisa, né? Porque a gente não faz o discurso personalista. Então, assim, nós construímos e ajudamos a construir o partido. Então, assim, a Bárbara está no PT e ajuda a construir o PT.
dificilmente você verá a Bárbara em outro lugar, porque não é uma construção minha, é uma construção do conjunto do partido, do conjunto de lideranças, do conjunto progressista que a gente tem dito na nossa campanha e popular da cidade. Então, assim, porque a gente vê muitos candidatos que hoje estão no número eleitoral tal, daqui a pouco, um outro ano é o número eleitoral tal, então que não acredita no grupo, ele acredita em si mesmo. Então, assim, eu acredito em mim mesmo, mas eu construo política pública junto aos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores. Você acha que isso pode ajudar? Porque hoje você tem na pesquisa estimulada 1,3% só. Dos 10 candidatos a prefeito, 7 aparecem à sua frente. Você acha que dá para mudar alguma coisa, crescer nesses últimos 10 dias que falta? Você falou que tem 500 filiados, esses 500 filiados vão arregaçar a manga e ir para a rua e levantar a sua campanha? É muito difícil você dizer numericamente, né? Mas eu estou vendo um ganho político muito grande nas ruas. E o ganho político eu acho que até em outras candidaturas. Eu vi candidatos defendendo a questão do Conselho LGBTQI+, que era uma coisa que não era citada. Vi candidato falando da questão de raça, da desconstrução do machismo. Então, assim, politicamente, independente do resultado eleitoral, eu acho que nós tivemos um ganho. Então, assim, e nas ruas a gente tem sentido muita acolhida pelo fato de ser jovem, muita acolhida pelo fato de ser mulher e muita acolhida porque, como o PT agora lançou, né, quem defende você é o PT, então, assim, os problemas do governo federal acabam, de certa forma, atrapalham a nossa sociedade, né, a nossa vida aqui, mas ajuda os partidos ditos de oposição, de esquerda e progressista. A sua proposta de governo, inclusive, fala muito dessas minorias que você acabou de citar, mulheres, LGBT, negros, deficientes. Então, eu queria que você respondesse quais as políticas específicas para essas minorias. Então, na questão da mulher, a gente quer fazer um enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, para esse enfrentamento, a gente vê que no Brasil, a maioria das mulheres sofrem a violência e continuam vivendo com o agressor por uma questão meramente econômica. A gente foi na terceira Conferência Nacional de Mulheres e desde lá que essa vem construindo, através do Ministério de Mulheres e tal, esse debate, o porquê da violência. Não é só uma questão estrutural do machismo, é uma questão econômica também. Porque a mulher vive com o seu agressor, porque muitas vezes ela não consegue romper, porque precisa se manter financeiramente, precisa manter o filho, não tem para onde ir. Então a gente aqui defende a construção de uma cooperativa de mulheres e o incentivo para essas mulheres poderem sair desse estado de violência, que é se manter financeiramente. Sim, e as outras minorias? Então, a questão LGBTQI+, a gente defende a criação do Conselho Municipal, porque existe uma vontade, mas não existe efetivação. Porque a gente acredita que a população LGBTQI+, pode construir políticas públicas para propor para o município. Porque o Conselho é um espaço político muito importante que precisa ser efetivado. Além disso, a questão de dar visibilidade às pautas LGBTQI+, como a quebra do preconceito, né? Porque a gente tem muita criança, por exemplo, não criança, né, mas adolescente, que sai da escola por bullying, por ser chamada de menininha, às vezes nem é, né? Mas por ter um jeito mais afeminado, então a gente quer desconstruir essas coisas, mas sem banalizar, porque às vezes a gente fala essas coisas, as pessoas falam assim, tá banalizando, é a favor disso, é a favor daquilo, a gente é a favor do respeito às diferenças, entendeu? Entendi. E a juventude também, que é outro ponto forte da sua campanha, é como trazer a geração de empregos também para essa parte? A gente aqui tem uma lei, teve o CRJ, mas a gente não acha onde está, né? Mas a gente quer criar o Centro de Referência de Juventude e trazer esse espaço para a gente possa fazer qualificação profissional, entretenimento e relações interpessoais, além de a gente fazer parcerias com as escolas, com o Instituto Federal do Espírito Santo, para, assim que a gente tem no nosso programa lá, alavancar a questão econômica através da vinda de indústria. Assim que vier as indústrias fazer parcerias para conseguir o primeiro emprego. Porque a gente tem uma cultura também ruim, né, Emerson? Que o cara quer contratar, mas ele quer o jovem, que ele consegue pagar menos, mas com experiência. Então, se ele não tem o primeiro emprego, como que ele vai ter experiência? Agora, na entrevista passada, você até pediu desculpa aqui aos artesãos porque não havia colocado uma proposta específica no seu plano de governo. Houve alguma evolução? Chegou a conversar com os artesãos? Tem uma proposta agora para eles? Então, a gente conversou com 2 grupos de artesãos, que eu nem sabia que existia vários grupos do mesmo ramo, né?
E uma proposta comum foi a construção de um espaço, nem que seja físico ou um espaço público, de fato, para que eles tenham o direito de fazer o artesanato e também de expor. Então a gente assumiu esse compromisso com esses dois grupos, né, que são grupos diferentes de artesãos, de a gente criar esse espaço junto a eles, que o espaço seja viável, né, que dê para eles fazerem o trabalho e também que eles consigam expor o trabalho deles lá, porque uma da reclamação é que eles não têm onde, às vezes a mulher, por exemplo, os exemplos que me deram lá, ela faz alguma coisa manual e tem que deixar pela casa, aí o companheiro acha ruim, aí tem criança que mexe, então elas querem um espaço para construir o artesanato, né, para fazer a mão de obra, e um espaço também para expor o trabalho. Agora, a gente viu também que a questão do morador de rua é um problema que está colocado praticamente em todos os debates que a gente vê em Guarapari. E você defendeu a construção de um albergue para atender a população de rua, né? Isso à noite. Hoje a gente já sabe que tem um centro pop em Perocão que atende eles durante o dia. São propostas que amenizam a situação deles? E o que pode acontecer para realmente solucionar essa questão de morador de rua em Guarapari? A gente vê, Ricardo, que o que precisa de oportunidade, geração de emprego. Primeiro, uma coisa é a questão de tratar o ser humano com dignidade, que aí eu acho que o Centro Pop está no local errado, acho que deveria ter sido melhor planejado, mas a gente não pode desconsiderar que ele existe, então temos que utilizar. E construir o albergue é para a pessoa não precisar dormir na rua. Além disso, a gente precisa fazer políticas que qualifique, trate, se for dependente de álcool ou drogas, e também criar uma perspectiva para que ele consiga entrar no mercado de trabalho. Na área da educação, o seu plano fala em fortalecer a autonomia da escola, tanto com a gestão financeira como pedagógica. Como é que isso vai acontecer? A ideia nossa, porque assim, a gente vê que os conselhos escolares hoje estão enfraquecidos. Então a gente quer que a comunidade escolar tenha mais voz. Então assim, que a escola tenha, de fato, o poder de fazer a sua gestão, tanto econômica, né, como a gestão de funcionamento. O que hoje acontece? A gente não é o que está no papel, mas o que acontece de fato. A Secretaria de Educação já direciona tudo e às vezes não conhece a realidade daquela comunidade escolar, daquela escola, porque ela padroniza sem conhecer a realidade de certas escolas. Então a nossa ideia é que elas tenham uma gestão, como que eu vou dizer, uma gestão autônoma, por isso, para conseguir fazer da melhor forma possível a gestão dentro da realidade de cada escola. Uma coisa que a gente não vê é a participação da população dentro da escola. As escolas são fechadas às comunidades. Como é que você vê essa questão? Eu acho que tudo é uma questão de educação e de política, né? Porque assim, a gente pode, por exemplo, através aqui da TV Guarapari, fazer uma campanha. Por que as pessoas, os pais, não participam da vida escolar? O que acontece? Trabalhar com isso, com as questões das assistentes sociais. Quais são os gargalos para o pai não ir para a escola participar? Por exemplo, a gente vê muito lugar que só a mãe leva, ou só a avó leva, o pai às vezes é desconhecido, né? Ou o pai às vezes não se envolve. Então eu acho que é tudo uma questão de fazer política pública, de inclusão, de conscientização. Muito bem. Candidata, agora temos uma pergunta do nosso telespectador, que as pessoas podem participar através do nosso WhatsApp, o número é 99986-6477. Quem mandou a pergunta para a senhora foi a Mara Luciana, e ela é turista, ela nem mora aqui em Guarapari, ela é do Rio de Janeiro. Ela disse assim, desculpa. Eu sempre passo férias em Guarapari, sou do interior do Rio de Janeiro. A pandemia deixou o comércio muito tempo fechado em todo o país. Muitos setores sofreram. O desemprego aumentou. Se eleita, o que pensa sobre o Réveillon, verão, carnaval em relação ao coronavírus em Guarapari? É um assunto muito complicado porque a questão econômica também mexe com a vida das pessoas, né? Mas eu entendo que a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de pandemia porque a economia se recupera, né? Vidas não, como a gente já vê muitas pessoas falando isso e é de fato. Acho que a gente tem que tentar construir o meio termo, entendeu, Emerson? Porque a gente vai fazer um Réveillon, mas como vai fazer esse Réveillon? Em quais circunstâncias? Vamos fechar a cidade para quantas mil pessoas? Vamos incentivar o turismo para cá, no momento de pandemia? Eu, particularmente, sou contra, porque a gente vai ter muitos casos. Guarapari não tem hospital, o estado do Espírito Santo é um estado pequeno, que a gente viu já nas entrevistas que já está chegando a um número razoável de pessoas com Covid, no limite. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade. Mas também acho que é muito imaturo falar logo sim ou não para essas questões, porque eu acho que a gente precisa
chegar, até porque tem que ouvir os especialistas, ver o que está acontecendo de fato. Então, assim, é importante pensar sobre, mas se fosse hoje para liberar essas questões de Réveillon, Carnaval, eu seria contra. Você cogitaria, então, não entrar turistas na cidade durante o verão? Não entrar turistas na cidade durante o verão. E, então, se fosse o caso, então não seria essa pergunta para esse verão, mas sobre a regularização das casas de aluguel. Não consta no seu plano de governo, mas em entrevista o seu vice disse que isso é uma das propostas do PT. Como ficaria? Então, na verdade, a regularização das casas de aluguéis é porque, às vezes, as pessoas... Vai 40 pessoas numa casa de 2 quartos. Isso, além de sub-humano, não ajuda a questão da economia local. Por que a gente não valoriza os hotéis da cidade? Os pousados, os lugares já estão prontos. Então, assim, a gente tem que conscientizar o dono, o proprietário, de que é necessário ele também fiscalizar o tanto de gente que ele vai alugar. É inadmissível a gente ver gente fazendo 40 pessoas numa casa de 2 quartos. É humanamente impossível, não tem como. Então, assim, além do dano que às vezes causa na propriedade, causa um dano para quem investe no turismo da cidade, que são as pousadas, porque paga-se a casa bem mais barato e o cara da pousada deixa de ganhar o dinheiro dele, que é o cara que investiu para isso, que trabalha para isso, entendeu? O ano todo. Então, assim, a gente tem que regularizar para ver uma forma de não proibir o proprietário a fazer o aluguel, mas regulamentar. E também incentivando as pessoas a ficarem nas pousadas, hotéis, que já existem aqui para isso, né? Candidata, Guarapari, quem acompanha a história de Guarapari, vê que o transporte coletivo sempre foi um problema na cidade, né? Havia falta de regulamentação, empresas que não eram regularizadas, empresas piratas. Hoje isso melhorou um pouco, mas ainda gera muita reclamação. Você tem alguma proposta para esse setor, para melhorar a mobilidade urbana na área de transporte coletivo? Então, Ricardo, primeiro eu acho que a gente precisa cobrar mais das empresas que se colocam, porque como é uma concessão pública, né, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Então, acho que para melhorar a questão de trânsito, a gente precisa ter um engenheiro de trânsito na cidade, porque vejo que Guarapari é muito confuso na questão do trânsito, e a questão do ônibus precisa melhorar. Eu acho que a gente precisa regulamentar os transportes alternativos, porque hoje são uma realidade, e numa questão de pandemia, no momento de desemprego, também é uma realidade de muitas famílias de se manterem. Precisa regulamentar porque não dá para uma Topi que a pessoa está andando em pé, com risco de acidente, nem os carros, às vezes, que a gente vê, né, com tudo sucateado. Então, acho que precisa regulamentar o transporte através de motoboy, precisa regulamentar as vans, porque se a empresa de ônibus não está dando conta, a gente precisa ter outras formas. Acho que precisa aumentar o número de ônibus. Eu pego um ônibus, acho que vocês sabem, eu não sei dirigir, e mesmo nesse momento de pandemia, a gente tem pegado o ônibus lotado. Guarapari está uma passagem muito cara, por ser uma cidade pequena. Então, assim, acho que a gente tem que incentivar também a entrada do Transcol na cidade, porque nós fazemos parte da Grande Vitória. Por que a gente não faz parte? Mas você acha que os ônibus do Transcol têm que vir até dentro da cidade ou ele para ali em Setiba, para nos arredores da cidade? Eu acho que ele tinha que vir até dentro da cidade. Porque, assim, se você pega um ônibus ali em Vila Velha, você para lá em Fundão, no final da cidade. Eu só não posso te dizer com certeza em relação ao fluxo de trânsito seria viável ele passar por desvio e sair lá em Meiaípe, ou seria passar por dentro da cidade, porque a gente tem um problema de trânsito aqui. Então, assim, isso é só um engenheiro de trânsito, alguém da área para dizer qual era a melhor forma. Mas eu acredito que é necessário, que a gente tem uma grande parcela de moradores de Guarapari que trabalham em Vitória e acabam tendo que pagar 2 passagens, essa passagem da outra empresa até um pouco mais cara. Então, acho que o Transcol ajudaria também nessa questão de locomoção e integração de Guarapari, de fato, à Grande Vitória. Muito bem, candidata. Quais as suas propostas em relação aos quiosqueiros, né? Muita gente pede a volta da música ao vivo nos quiosques, muita gente pede que seja estendido o horário de funcionamento, que hoje em dia é muito limitado. Quais são as suas propostas caso eleita? Então, a questão dos quiosques, eu acho que na minha adolescência, eu achei que abusava-se um pouco, porque acabava atrapalhando o sossego dos moradores da orla ali, né? Eu acho que tem que regulamentar através de saber do respeito às questões do horário e do volume do som, porque também o volume faz mal à audição e tal, e às vezes você viu o volume que não dava nem para se conversar no ambiente. Eu acho que um som ambiente é necessário, é importante para o artista local que quer se apresentar naquele quiosque, que tem oportunidade,
é importante também para o dono que tem um atrativo a mais. Então, assim, eu acho que é extremamente importante. Em relação ao tempo de funcionamento, Emerson, eu sou a favor que não passe pelo menos à noite, né? Que não chegue depois de 2 horas da manhã, porque às vezes a pessoa se perde. Então, assim, bebe de 8 da manhã, 2 horas da manhã, então, assim, isso ocasiona mais problemas, incômodo aos moradores. Então, assim, acho que a gente tem que negociar com os quiosqueiros um horário e também o volume do som, entendeu? Entendi, mas então poderia voltar a funcionar a música dependendo das limitações. Das regras, né? E enquanto ao estacionamento rotativo também, funcionaríamos só, caso a senhora seja eleita, né? Funcionaríamos na alta temporada, durante o ano todo, em quais locais da cidade? Essa questão do estacionamento rotativo, eu acho que poderia ser só no verão, porque o fluxo aumenta, ou em determinados horários. Só que tem um problema a mais que eu acho que ele precisa ser melhor direcionado o recurso dele, porque pelo que a gente acompanha na Câmara tem várias discussões sobre e até hoje a gente não consegue ver o recurso de fato. Acho que junto com a Câmara Municipal o recurso tem que ser melhor destinado e que eles funcionem em horários, como que eu vou dizer, em horários de pico, né? Para que todo mundo tenha o direito de estacionar e que também a gente incentive as pessoas a andarem de bicicleta, andarem a pé, porque Guarapari é uma cidade pequena. Isso também a gente ajuda o meio ambiente, então assim, acho que dá para a gente fazer um rotativo que não seja tão caro para o morador, nem para o turista, né? Porque a gente quer o turista sendo tratado bem, então assim, seja um preço acessível, mas também que a verba seja destinada para um fundo ou para algo específico para a gente poder cobrar e as pessoas verem o retorno. Candidato, faltam 10 dias para as eleições, nós estamos chegando ao final da entrevista, passa rápido, e aí a gente queria deixar esse espaço para que você possa conversar com o eleitor, alguma coisa que não foi abordada aqui, também colocar nessa finalização de 2 minutos. Então, primeiro eu quero agradecer novamente a todos os moradores de Guarapari, todo mundo que tem acolhido a gente nas ruas, nas reuniões, dizer que a gente está muito feliz, né, com esse processo e eu tenho certeza que vocês que querem a mudança, se quiser a mudança de fato, só nós podemos fazer. A gente não podemos correr o risco de mudar 6 por meia dúzia. A gente precisa fazer uma mudança de gestão, uma mudança de prioridade. Então a gente tem como prioridade cuidar das pessoas, da qualidade de vida, fazer política de inclusão social, tratar toda a cidade como um todo. Então assim, se vocês querem realmente a mudança que a rua pede, que as pessoas dizem, a mudança é votar no 13, a mudança é votar por inclusão social, a mudança é votar política pública para a mulher, política pública para a juventude, porque nós podemos fazer a mudança de fato. Então, no dia 15 de novembro, para Guarapari melhorar, vote 13. E também eu quero deixar um recado muito importante para vocês. A gente vê que o índice de pessoas que passam fome tem aumentado no nosso país e nós somos o único programa de governo que a gente defende a construção de um restaurante popular para dar dignidade às pessoas, pelo menos terem direito a 2 refeições ao dia, como acontece em várias cidades da Bahia, do estado da Bahia, como já aconteceu no município de Vitória. Então a gente tem esse compromisso com a população de Guarapari, que é dar o mínimo de dignidade. Então a gente quer construir um restaurante popular na região de Muxaba. Se eleito for, nós vamos construir para que o trabalhador possa, ele e a sua família, fazer as 2 refeições diárias nesse restaurante.